A grande expectativa do dia é se o ministro Celso de Mello, do STF, vai autorizar a divulgação do vídeo da reunião ministerial em que o presidente Bolsonaro teria ameaçado a demissão do ministro da Justiça caso ele não aceitasse o afastamento do chefe da Polícia Federal e a mudança do superintendente da polícia no Rio de Janeiro. Pois bem, isso aguardamos, mas um outro fato muito importante e grave que aconteceu hoje, nessa quarta-feira, foi uma entrevista com o presidente do PTB, um dos partidos do Centrão e neo-aliado do presidente Bolsonaro, que defendeu explicitamente um golpe de Estado contra o STF. É difícil supor é difícil imaginar qual será a consequência. Meu temor é que não tenha consequência alguma. E nesse sentido, essas falas, que não são falas isoladas, são falas que coincidem exatamente com a opinião do presidente Bolsonaro, contra a Constituição brasileira, contra a democracia, elas vão se tornando cada vez mais recorrentes, sem que as instituições democráticas e da República tomem qualquer iniciativa e achem que tudo está correndo na sua normalidade. Não tem nada normal acontecendo e nem o Congresso, nem o STF tem dado respostas consistentes e enfáticas contra esse tipo de manifestação, não é? O que pode provocar, aos poucos, um distanciamento nosso, da sociedade brasileira, das regras democráticas. Mas eu queria destacar um acontecimento de ontem que quase não se falou e que me parece muito importante, que é a criação de uma chamada Frente Parlamentar Independente, cujo objetivo principal é o afastamento do presidente Bolsonaro. Muito bem, essa frente ela é composta por deputados, muitos deles em primeiro mandato, jovens em primeiro mandato, de partidos diferentes, né? Alguns deles, inclusive, que participaram, apoiaram o presidente Bolsonaro nas eleições, mas que agora se veem traídos ou se veem desapontados com o rumo tomado pelo governo Bolsonaro. Nesse sentido, o fato deles terem apoiado o Bolsonaro não me parece que deva ser, nesse momento, um motivo pelo qual não se deva criar uma grande frente parlamentar suprapartidária para evitar a continuidade do governo Bolsonaro. Mais ou menos como que aconteceu na campanha das diretas já. Não é? Ali se aliaram muitos partidos, muitas personalidades que antes do golpe de 64 muito dificilmente estariam unidos em alguma campanha conjunta. Exatamente porque, naquele momento, em 84, a principal agenda mais importante era as eleições, a recuperação do direito de eleição direta. Não é? As disputas vieram depois. Não é? Então, nesse sentido, me parece que aqueles partidos que hoje não estão explicitamente engajados no impeachment deveriam fazer o mesmo. Não é? Compor uma base parlamentar com esses deputados para que a sociedade brasileira retire a sua grande ameaça. Não é? Ao lado da doença do Covid-19, na verdade, a principal ameaça hoje no Brasil é justamente o presidente da República. Né? Então, fazer cálculos, como vem fazendo o PSDB, como vem fazendo o PT, né? De que, ou o presidente do Congresso, o presidente da Câmara, né? De que mais vale esperar as eleições de 2022, não me parecem que é um cálculo adequado, não é um cálculo pertinente e não é um cálculo no interesse da democracia e do país. Afinal de contas, eles estão pensando exclusivamente nas suas chances de ganhar as eleições contra o Bolsonaro. Por isso, temos que ficar alertas aí e tentar cobrar quem for os próximos desses partidos, né, tentar cobrar dos seus parlamentares
uma atitude um pouco mais veemente. Afinal de contas, eles têm se manifestado contra o Bolsonaro, mas eles não têm tomado atitudes mais claras contra seu afastamento. Na verdade, eles têm tomado nenhuma atitude contra o afastamento. Quais são, além dessa frente parlamentar independente, alguns outros partidos também estão engajados, como a Rede, o PSOL, né, o PDT, em alguma medida, talvez, parece também o PSB. Então, nesse sentido, é possível que se crie aí uma outra frente e assuma o protagonismo, deixando o PT e o PSDB a ver navios. Então, esse é o risco que esses grandes partidos de oposição, notadamente PT e PSDB, né, podem perder o protagonismo nesse momento crítico de crise brasileira e que se espera desses partidos, uma atitude bastante mais clara e consistente em defesa da democracia. Outra coisa que tem chamado a atenção, além desses jovens parlamentares, é também a ação de youtubers. Não é? Então, nesse sentido, youtubers alguns deles têm 37 milhões de inscritos nos seus canais, quer dizer, algo inimaginável para partidos políticos. Não é? Então, a gente pode lamentar que hoje a gente não temos os mesmos personagens, ou personagens parecidos como que tínhamos nas diretas, Tancredo Neves, Ulisses Guimarães, Franco Montoro, Fernando Henrique, o Lula. Não é? Então, eu acho que não se pode mais lamentar a inexistência desses personagens, mas nós temos que reconhecer os novos personagens. Não é? Então, além desses deputados jovens, nós temos esses fenômenos aí dos youtubers, que são pessoas que influenciam a opinião pública e alguns deles estão tomando a iniciativa de exigir o impeachment do presidente Bolsonaro. Então, nesse sentido, é mais um alerta ainda para partidos de oposição, partidos tradicionais, como PSDB e PT, que eles vão perdendo o protagonismo também para esse tipo de personagem que socialmente são relevantes e falam a uma camada, a um grande contingente de jovens brasileiros. Não é? Então, isso, me parece, é um novo contexto político e social brasileiro que os atores tradicionais têm deixado de considerar como fatores muito importantes para a chance de manutenção e preservação da democracia no Brasil.